Olá, pessoal, vamos a mais uma aula. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, que foi sobre seres vivos e ambiente e reprodução. E a gente vai começar hoje falando sobre a fecundação nos animais, gente, que é essa fusão, né, do espermatozoide com o óvulo, que a gente denomina de fertilização ou fecundação. Entre os animais, gente, essa fecundação ela pode ser externa, como vocês estão vendo aí, ou interna. E essas duas formas se diferenciam pela localização em que os gametas se unem. Primeiro vamos falar da externa, que a fertilização, ou melhor, a fecundação externa, ela ocorre quando a união dos gametas se dá fora do corpo da fêmea, em ambiente aquático ou terrestre, úmido, para que os frágeis gametas eles não se desidratem e morram. E esse tipo de fecundação, gente, ela possibilita que os indivíduos eles produzam grande quantidade de descendentes, podendo chegar até a 20 mil em algumas espécies, o que favorece, né, a continuidade dessas espécies. E entre os animais cuja fecundação é externa, a gente pode citar as esponjas do mar, as ostras e diversas espécies de peixes e anfíbio, como o que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, em algumas espécies, gente, de animais, não é necessário que o ambiente em que ocorra a fecundação externa seja úmido, pois os machos eles conseguem produzir secreções capazes de manter os ovos úmidos durante o desenvolvimento dos indivíduos. E isso acontece, por exemplo, com a rã da família Brevicipitidae, que produz a cápsula geralmente gelatinosa, que vai proteger os embriões durante o seu desenvolvimento e mantém esses indivíduos, ou melhor, esses ovos bem hidratados, esses gametas bem hidratados. A fecundação interna, gente, ela ocorre no interior do corpo da fêmea, quando o macho ele introduz nela seus gametas durante o acasalamento, e normalmente por meio de um órgão copulador, como o pênis. Assim, o encontro entre os gametas, gente, ele é favorecido, aumentando as chances de acontecer a fecundação e serem originados descendentes. Porém, o número de descendentes gerados ele é limitado, como é o caso dos mamíferos, no qual as espécies elas não são capazes de originar mais que 30 embriões por gestação. E esse tipo de fecundação, gente, ele ocorre em mamíferos, aves, répteis, insetos, entre outros. Aqui é um exemplo, né, da fecundação nos animais. E esse tipo de fecundação aqui, ele é externa, que é o que está ocorrendo aqui em anfíbios. Tem aqui a rã adulta, tá aqui, né, gente? A fêmea abaixo, o macho em cima. O encontro aqui do espermatozoide e o óvulo. A partir de então, tem aqui essa cápsula gelatinosa. O ovo fecundado, né, gente? Ele é envolto por essa cápsula gelatinosa. E tá aqui o girino, que vai passar por transformações e chegar aqui a rã adulta. Esse tipo de fecundação, ele é uma fecundação externa. E agora, né, gente, falando no desenvolvimento do zigoto nos animais, após a fecundação é formado o zigoto, que ele vai sofrer várias divisões celulares até chegar a esse indivíduo, não é isso? Então, essas divisões celulares vai originar um embrião, e esse embrião vai crescer e ficar dessa forma aqui. E em alguns animais, o desenvolvimento ele ocorre no interior do corpo da mãe. Em outras espécies, isso não acontece, gente. Em virtude disso, é possível classificá-las em vivíparos, ovíparos ou ovivíparos. E a gente vai ver a diferença de cada um deles. Já aqui, os animais vivíparos, né? São aqueles cujo desenvolvimento do embrião ele ocorre no interior do corpo da mãe, como vocês estão vendo aqui na imagem. Que no caso dos mamíferos, como o ser humano, ele ocorre em um órgão chamado de útero especializado em acolher esse embrião até que ocorra o nascimento. Então, a nutrição e a oxigenação do filhote são fornecidos pelo corpo da mãe por meio da placenta, que é o órgão que envolve e o protege.
E exemplos de animais vivíparos são a maioria dos mamíferos, como gatos e elefantes, e além de alguns répteis, peixes, anfíbios e insetos. E isso são alguns exemplos de animais vivíparos. Agora vamos falar um pouquinho aqui dos animais ovíparos. Os embriões desses animais, gente, eles não se desenvolvem no interior do corpo das fêmeas, mas externamente, dentro de ovos que permanecem no ambiente até que esses embriões eles estejam prontos para nascer, rompendo assim essa casca. Cada ovo, gente, tem um embrião e uma reserva de material nutritivo que deve durar todo o período de incubação. E isso ocorre em animais como aves e répteis, na qual o ovo ele é formado por uma casca impermeável que evita a desidratação do embrião no ambiente terrestre. Porém, isso possibilita, né? Essa casca ela possibilita a troca de gases entre o meio externo e interno. E, gente, também os anfíbios eles não produzem ovos com essas cascas não, sendo necessário ambientes terrestres bastante úmidos ou locais aquáticos para o desenvolvimento de seus embriões. Agora, falando aqui dos animais ovovivíparos, eles se desenvolvem no interior de ovos, no útero das fêmeas. Após a fertilização, que ocorre internamente, são produzidos ovos, os quais eles não são deixados no ambiente, eles ficam retidos no interior da mãe até a hora do nascimento desses animais. Que a partir daí eclodem os ovos e então vão para o ambiente. Então, no caso dos ovovivíparos, a fecundação do corpo da fêmea, ele protege, né, os ovos contra os possíveis danos, contra os possíveis danos e também contra predadores que possam existir no ambiente, também contra as condições ambientais desfavoráveis, sendo que a fonte de nutrição do embrião, gente, vem dos ovos e não da mãe. E algumas espécies desses animais que são ovovivíparos são algumas espécies de tubarões e cobras, são exemplos desse tipo aí de animais ovovivíparos. E agora nós vamos falar um pouco da fecundação e desenvolvimento do zigoto nas plantas. Gente, a reprodução sexuada, ela ocorre pelo menos em uma fase adulta, né? Ou melhor, em uma fase de vida de todos os grupos de plantas. Isto é, embriófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E esse último é o mais especializado nesse tipo de reprodução, com o surgimento de flores, frutos e sementes. As flores, gente, elas são órgãos reprodutivos das angiospermas e elas têm diversas funções, como a produção de gametas masculinos e femininos, ambos haploides, e a atração dos agentes polinizadores que auxiliam a dispersão desses gametas. E uma planta hermafrodita, gente, ela tem a estrutura reprodutora de ambos os sexos. Vale ressaltar que o estame masculino é composto de antera e filete, e o pistilo, que é o feminino, formado por estigma, estilete e ovário, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui é o estigma, e no estigma vai possuir não, gente, desculpa. Aí no estigma é a porção superior do carpelo, que é localizado na extremidade do estilete, onde vão se depositar os grãos de pólen, para assim se iniciar o processo de germinação. E aqui, gente, é onde está, aqui, ó, o estame masculino, e aqui o pistilo feminino, lembrando que o estame masculino, que ele é composto pelo, como vocês estão vendo aí, ó, composto pela antera, e também o filete, né? E aqui o pistilo feminino, que ele é formado pelo estigma
estilete e ovário. Vou mostrar para vocês como é que ocorre. Ó, aqui, nos estames, são produzidos os grãos de pólen, que contêm em seu interior os núcleos espermáticos. E ao se soltarem e se dispersarem no ambiente, os grãos de pólen, eles podem ser levados ao pistilo, que nesse pistilo, né, gente, contém o quê? O ovário da flor, que vai ter o quê? Os óvulos. Deixa eu mostrar aqui essa próxima imagem para a gente entender melhor. Ao chegar aqui, gente, no topo do estigma, os grãos de pólen, eles podem germinar desenvolvendo o que a gente vai chamar de tubo polínico, que ele crescerá até alcançar o óvulo, possibilitando assim o contato entre os dois gametas e a consequente fecundação, que vai originar um zigoto diploide, né? E vamos perceber também que por meio de divisões celulares, o zigoto ele evolui e forma um embrião, que ao mesmo tempo o ovário ele se desenvolve, constituindo o que a gente vai chamar de semente. E a semente, gente, que envolve o embrião, ela tem reservas nutritivas e energéticas para que ela possa germinar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução e evolução. Gente, ao longo das gerações, os seres vivos eles podem passar por processos de transformações capazes de originar novas espécies. A reprodução, ela desempenha um papel fundamental na transmissão dessas alterações. E isso é o que a gente vai chamar de variabilidade genética, né? Essa variabilidade, gente, que ela determina as diferentes características dos indivíduos. Ou seja, ela é responsável por proporcionar essas variações fenotípicas, que é o que? Essas características, né? Muitas vezes observáveis. E, além disso, a variabilidade genética, gente, ela é fundamental para a ocorrência da seleção natural. E sem ela, a evolução não seria possível. Ou seja, a ocorrência de diferentes alelos em uma espécie, ela é resultado principalmente também de mutações. E vale ressaltar, gente, que na reprodução assexuada e inassexuada, neste caso aqui a fecundação da sexuada, ocorre a divisão celular, o processo no qual o material genético ele duplica-se e produz cópias idênticas de si. E em algumas situações, o DNA ele sofre alguma alteração ao acaso. E durante a duplicação, podendo produzir novos genes e, consequentemente, novas características nos seres vivos. E essa modificação é o que a gente vai chamar de mutação gênica. E ela pode ser vantajosa ou prejudicial. Ou neutra, sem causar vantagens ou prejuízos. E a recombinação gênica, gente, e a mutação gênica, elas são responsáveis pelo aumento na variabilidade genética nos seres vivos, o que pode ser positivo para a manutenção da vida, evitando que todos os indivíduos de uma população eles sejam acometidos por determinada doença, por exemplo, ou qualquer outra coisa que venha atingir determinada população. Então, pessoal, aqueles que tiverem características genéticas que possibilitam a sua adaptação ao ambiente são mais aptos a sobreviver e se reproduzir, gerando assim descendentes que terão em seu material genético a mesma capacidade de adaptação. E aqui o que vocês estão vendo é um tipo de mutação gênica neutra, que é a heterocromia, que é um exemplo de mutação gênica neutra que tem como fenótipo olhos de diferentes cores ou mais de uma cor em um único olho. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.